Bom, caiu aqui, nós vamos ler, né? O Senhor nos deu, né, irmãos? Efésios 6, né? Versículo 1, né? Diz assim: vós, filhos, seja obediente a vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos ou empregados, vamos colocar no dia de hoje, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, Senhor terreno aqui, né? Com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Pode sentar. Quando o apóstolo Paulo fala sobre senhores e servos, naquela época estava falando dos donos de escravos. Os escravos na época do Senhor Jesus não eram como aqui no Brasil escravos negros, eram escravos brancos, loiros, ruivos. Tinha esse negócio não, porque os escravos do Brasil aqui, quando a gente fala em escravo, nós lembramos logo dos negros, né? Mas na época de Jesus os escravos não eram negros totalmente, a maioria eram pessoas claras, brancas, né? Tinha mulheres lá que eram escravas, eram mulheres até bonitas, mas eram escravas. Mas como pode ser isso, né? Eu já estudei alguma coisinha para os irmãos. Nas guerras, a nação que perdia era escravizada. Não lembra que o povo de Deus passou 70 anos lá em Babilônia? Todo mundo escravo, servos. Alguns tiveram liberdade, mas muitos, como Daniel, seus 3 amigos, eram escravos, eram servos, eram escravos. E eles não eram negros. Então, mas tinha também escravo negro. Se uma nação negra brigava e perdia, já sabe, alguns eram mortos, outros eram escravizados. Quando a nação perdia, a nação vencedora, quando via que tinha alguns jovens educados, pessoas que tinham assim habilidade, sabia a letra, eles aproveitavam para fazer, né, de escravos valiosos dentro de casa, né? Por exemplo, as famílias grandes, ricas, compravam esses escravos por uma soma de dinheiro muito alta. Esses escravos eram os professores e instrutores das crianças, eram chamados de aio. Aio. Tem ai na Bíblia, a palavra ai, e tem aio. É diferente, acrescenta um ó. Então é diferente. Ai é juízo, e aio eram professores. Não tinha remuneração, ele era escravo, ele pertencia ao dono da casa. Então o apóstolo Paulo aqui, quando escreveu, ele estava falando para os servos convertidos e os senhores convertidos. Essa palavra aqui não é para ímpio. Lembro da moça, da menina que estava na casa do general, não é? Naamã? Ela era uma escrava, só que ela era bem tratada, porque ela era uma menina certamente educada, mas ela era uma escrava. Na guerra, ela foi capturada e foi levada como escrava. Era assim que funcionava antigamente.
A nação perdedora já sabe, perdia tudo. Perdia o ouro, perdia os animais, perdia as casas, perdia os homens, muitas vezes perdia até suas mulheres, alguns não, né? Então, irmãos, Paulo falando para os escravos naquela época, né, e os donos dos escravos convertidos, para que eles se comportassem conforme ele orientou aqui. Os escravos servindo aos seus senhores como se estivesse servindo a Deus de coração, fazendo de coração, como se estivesse fazendo para Deus. Hoje nós instruímos esta mensagem para quem é empregado. Todos os servos de Deus que eu tenho instruído e que são obedientes, são louvados, né, são honrados no seu setor de trabalho. Deus sempre abençoa eles lá. Todos os obedientes. Os desobedientes sempre estão sofrendo. Então o Senhor faz esta promessa, por isso que Deus honra, Ele faz essa promessa, né? Que Ele vai abençoar, né? Servindo de boamente ao Senhor, né? Porque o Senhor, nosso Deus, está sendo visto na vida dos empregados, como na vida daqueles escravos cristãos e na vida dos seus senhores cristãos. A gente lendo isso tudo aqui, falando sobre os filhos, né? Filhos, obedecer vossos pais no Senhor, no Senhor. Quer dizer, essa mensagem aqui é para os filhos que estão no Senhor, no Senhor. Porque todo aquele que está no Senhor deve fazer de coração as coisas para as outras pessoas, como se estivesse fazendo para si. Foi isso que Jesus ensinou. Assim como vós quereis que os outros façam com vocês, faça o mesmo com eles. Isso aqui, irmãos, está envolvendo o testemunho. O testemunho. Tem irmãos que não sabem que tem que dar testemunho diante dos seus filhos. Tem que dar testemunho diante dos filhos. Porque os filhos, eles se espelham no pai, eles copiam do pai. Aí o pai, né, é relaxado nas coisas de Deus, quase não ora, quase não busca. Ele olha aquilo ali e às vezes até acompanha o mesmo jeito. Então, é muito importante, né, o nosso testemunho. Esse assunto aqui, Efésios 6, do 1, né, ao 9, o apóstolo Paulo está falando a respeito de comportamento, do nosso testemunho, né, perante as pessoas, perante os irmãos, perante todos, né? Nós temos um bom testemunho, uma boa conduta, e o Senhor faz essa promessa que Ele vai honrar, né, aqueles que tiverem uma boa conduta. Bendito seja o nome do Senhor. Mas começando aqui, né, como eu já falei, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, quando os filhos praticam a obediência, ele está praticando justiça. É justo, isso é justo. O 2 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Todos os filhos, né, desobedientes, quando não se convertem, eles terminam seus dias rapidamente. Alguns se prolongam, né? Mas a maioria termina seus dias rapidamente porque se envolvem em coisas erradas. Porque um filho que não é obediente dentro de casa, dificilmente ele será uma boa pessoa para conviver com outra em obediência. Agora vem também os pais, né? Mãe e pai. E vós, pais, quando fala vós, pais aqui, está envolvendo a mãe e o pai. Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina ensino e admoestação no Senhor. A palavra admoestação não é o mesmo que repreensão. Repreensão é mais dura. Admoestar é repreender brandamente. Bom, aqui fala um assunto que às vezes acontece em muitas famílias, né? Irá a criança, irá o filho, não é? Provocar ira na pessoa, causar ira numa criança, num filho, não é? Por impaciência,
maus tratos e outras coisas mais. Chega um ponto que os filhos ficam irados, e com razão, ainda que tanto um lado quanto o outro tem que haver obediência. Mas temos que ter muito cuidado para não provocar, porque às vezes, irmão, nós contendemos com pessoas, com os filhos sem razão, à toa. Aí provoca-se a ira, cria aquele clima ruim no lar, não é? Aí vem agora a parte dos escravos, dos servos, que hoje nós vamos colocar como os empregados, vós servos, ou o mesmo que escravo, obedecer a vosso Senhor, segundo a carne. Vosso Senhor, segundo a carne, são os senhores da terra, são os patrões, vamos dizer assim, hoje, obedecer, com temor e tremor, duas palavras diferentes uma da outra, tremer e temer, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, ou seja, obedecer os senhores como se estivesse fazendo para Jesus. Não que Jesus esteja naqueles homens, naqueles donos, Aqui no caso está falando dos escravos convertidos que serviam senhores não convertidos. Mas quando serviam os senhores convertidos, Paulo orientava para que os escravos servissem melhor ainda. Mas ele explica que esses escravos deveriam servir de coração para que os seus senhores vissem a mudança, a transformação, servindo de pregação e servindo de testemunho vivo, Se o irmão começa a andar de qualquer maneira por aí, as pessoas começam a notar e ver coisa feia nos irmãos. Aí o nome do Senhor é blasfemado. Alguém diz, mas que crente é esse? Ora está na igreja, agora está falando coisa errada, Então tem irmãos que não se importa de fazer o que quiser, não negam-se assim. Aí a bênção de Deus começa a se retirar, daqui a pouco começa a entrar num funil, porque tem uma responsabilidade de dar bom testemunho por aí. Nós temos que dar bom testemunho. Meus filhos cresceram me vendo, levando eles debaixo do pé de chuva, a pé, andando a gente a pé, um aqui, outro aqui, andando a pé, para ir para a igreja. Eles devem guardar alguma dessas lembranças. Me viram sempre orando, lendo a Bíblia, Então, irmãos, isso é muito importante para os nossos filhos e para vizinhos e para os parentes. O nosso testemunho, o testemunho de Deus. Imaginem quando aconteceu o arrebatamento da igreja e Jesus levar aqui na Lagoa do Barro aqueles crentes mais fiéis, mais humildes, mais obedientes. Como não ficarão pensando as pessoas que vão ficar aqui, ou os irmãos que ficarão aqui? Eu não fui porque eu fazia isso. Mas aqueles que forem, deixarão aqui o retrato, a imagem de que foram fiéis ao Senhor, Glória a Deus. Que isso venha acontecer em breve, que nós estejamos preparados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas então a importância do bom testemunho. Eu já entendia isso aqui sem conhecer esse texto. Eu já entendia que eu, como crente, assim que entrei no quartel, eu tinha que dar um bom testemunho de vida. Eu vejo os crentes entrando para a igreja, querendo pregar, ganhando todo mundo. Eu já não fui assim. Eu queria que as pessoas vissem em mim que eu era diferente. Eu não queria acabar ganhando ninguém com palavra. Eu não sabia falar, mas eu queria que eles notassem. Mas eu acho que isso foi Deus na minha vida, colocando dentro da minha mente, do meu coração, esse entendimento, que as pessoas vejam as minhas boas obras, vejam a minha diferença, vejam que eu sou diferente. Eu gostava de ser diferente. Eu tinha a felicidade, a alegria de alguém chegar para mim, ou outra pessoa falar, elogiando a minha conduta. Hoje eu não estou atrás de elogio, mas isso honra a Deus. Agora eu dou glórias ao Senhor, porque se alguém falar bem, é porque estamos buscando ao Senhor.
Eles têm que ver as nossas boas obras. Temos que tratar bem as pessoas de fora, não é? Porque elas ainda estão fora. Elas ainda estão lá fora. Muitas delas não conhecem, não tiveram uma experiência. Então, o nosso testemunho de vida é muito importante. Porque quando o irmão torna-se educado com as pessoas, né? Tem as suas coisas, você é fiel, não fica apanhando nada para dizer nada a ninguém, não é? O nome de Jesus está na sua vida, você tem o nome de crente ou de cristão. Então, é grande responsabilidade nossa sermos cristãos e darmos um bom testemunho de vida. É muito importante. Um ex-sogro do meu irmão, não é? Ele, antes de falecer, ele era da igreja batista. Ele deixou essa mensagem. Ele disse assim para alguém, não sei quem foi: o que fala mais alto na vida de um cristão é o seu testemunho. Pode cantar, sair pregando por aí, ser doutor, pode ser o que for, mas se tiver um mau comportamento, nós não fomos chamados somente para entrar no céu, para estar aqui, vocês aí sentados falando. Nós fomos chamados para representar o Senhor. E aquilo que não representar, ou que voltar atrás, que não quiser, depois que foi chamado, a conta é alta. A conta é muito alta, porque Jesus ali disse: o servo que soube a vontade do seu Senhor, não se aprontou e não fez conforme a sua vontade, será açoitado com muitos açoites. Significa que o juízo é muito duro. E o servo que não soube, vamos dizer assim, uma pessoa que não soube a vontade de Deus, mas fez coisas dignas de açoite. A pessoa não sabe, mas ele comete pecado, que é um pecado que causa muito escândalo. Será açoitado com pouco açoite. Mas por que pouco açoite? Porque o que muito for dado, muito mais será exigado. Diz a palavra do Senhor. Que muito for dado, muito mais se lhe exigirá. O que pouco for dado, pouco se lhe exigirá. Então, irmãos, por isso que o apóstolo Paulo e outros pregadores e irmãos, Pedro também fala sobre o comportamento. Quando fala, por exemplo, da roupa das mulheres, quando fala do enfeite, Pedro fala sobre o enfeite das mulheres. Quando Pedro também fala sobre as palavras que saem da nossa boca, né? De todo tipo de comportamento, é porque todo comportamento seu ou transmite o diabo ou transmite Jesus. Então você não pode transmitir o diabo. Nossa roupa, eu não uso roupa de moda, de nome, não gosto de, às vezes eu compro e venho, mas nessas famosas não compro. Meu corte de cabelo, muitas vezes eu até reclamo com o rapaz, não quero ficar nada aparecendo assim, não quero isso, não raspa aqui, porque a gente tem a mania de querer raspar aqui, fica aparecendo a parte branca aqui, igual a gente faz, né? Os teletinhos, tem gente, né? Tem irmão que ainda faz aquela cocheletinha, isso tudo é vaidade. Isso não está transmitindo Jesus. Como é que eu vou representar Jesus com a cara cheia de vaidade? Fazer sobrancelha. Homem fazendo sobrancelha. Eu jamais pensei em tempos passados que um dia eu ia ver homens com sobrancelha raspada. Não estou falando dos afeminados, não, os homens. Ajeitam a sobrancelha agora, irmãos. Que pensamento. Isso para mim é afeminado também, que está ficando fêmea. Sobrancelha bonitinha. A mulher já nasce até com a sobrancelha bonita, né? Os homens não, a sobrancelha ficando grossa, tem que o cabelo vai entrando no cabelo, e assim vai, não é? Mas o homem tem que ser assim mesmo, tem que ser bem rústico. Pentear o cabelo, coisa e tal, mas agora, preparar a sobrancelha, tem homem que tira o pelo do braço, tira o pelo, raspa o pelo daqui do peito, diz que é para nadar melhor. Gente, jamais imaginei que isso ia acontecer nas nossas épocas. Como que essas pessoas vão representar a Jesus? Eles não conseguem representar a Jesus. Então Deus também não confia a Ele muitas bênçãos, muitas obras. Porque se Deus te dar mais, Ele requer mais, mas te abençoa mais. Aí está o segredo. Quem recebe mais responsabilidade, dá mais testemunho, Deus honra muito mais. Eu vejo no meio dos nossos irmãos, principalmente lá que tem muitos irmãos, os irmãos mais prósperos lá tem irmãos que veio da vala, da lama,
são mais prósperos que outros que tiveram uma vida de estudo, aquela coisa toda, mas não são tão obedientes, não se voltam tanto para o Senhor, não oram de madrugada, não estão lendo, não estão perguntando, não estão buscando, são acomodadinhos lá. Então eu vejo que eles não crescem, não podem ser responsáveis pela obra de Deus. O testemunho é muito importante, irmãos. Quando eu vim para cá, eu vim sabendo que era para eu ensinar os irmãos daqui, preparar a igreja aqui para o arrebatamento. E eu acredito que eu estou no meu trabalho até o dia de hoje, né? E visitando os irmãos, porque aqui tem muita gente para se visitar nos lugares. Agora, os que voltam atrás, não fazem mais o mesmo trabalho, não vão receber do Senhor a mesma coisa. Mas eu tenho sido abençoado. Então, quando Paulo falou isso aqui, irmãos, sobre essa obediência aos pais, os pais dão bom testemunho diante dos filhos, os filhos honrar os seus pais, os servos empregados ou antigamente escravos, né, honrar os seus senhores, os senhores cristãos não viver com ameaça em cima dos escravos, né? Isso tudo é para que o nome do Senhor seja visto, não é? Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor nosso Deus, Ele sempre prometeu honrar. Tem uma palavra lá em Samuel, né, que ele diz assim: os que me honrarem, eu honrarei. Os que me honrarem, eu honrarei. Os que me desprezarem, serão desprezados. Então, a palavra do Senhor, ela promete que se nós honrar o Senhor em todo setor da nossa vida, Ele vai nos honrar. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós temos que saber isso, que cada um receberá todo bem que fizer, né? Seja servo, seja livre. Lá em Provérbios diz assim: aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. Você sabe que um dinheiro emprestado é um dinheiro devolvido, quando a pessoa, claro, né? Deus não dá calote a ninguém. Então, se você estende a mão ao pobre, você está emprestando a Deus. Quer dizer, Ele vai te recompensar, Ele vai te abençoar. Não se preocupe. É um segredo que tem aqui na Bíblia. Todo irmão que tem coração aberto para dar, está sempre recebendo. Está sempre recebendo. Porque Paulo diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E eu prefiro dar do que receber. Porque dando, eu sempre terei. E só dá quem tem. E só tem quem Deus abençoa. Entende? Então, isso é testemunho. Você abre a mão, Deus acrescenta mais. Você espalha, Deus acrescenta mais. Você espalha, Deus acrescenta mais. Está cheio de escrituras. Mas tudo isso é para o nome do Senhor ser glorificado. E se Ele vê que o seu nome está sendo glorificado na sua vida, Ele vai abrir mais ainda o caminho para você dar mais glória para Ele em outros aspectos. Você vai dar mais glória e Ele vai te abençoar muito mais. As igrejas não ensinam quase isso para o povo. As igrejas grandes, era para o povo estar um abençoando o outro, mas o ensinamento é só para levar para lá, e das congregaçõezinhas vai tudo para a matriz, né? E o povo não são, né? Vou dizer assim, né? O povo não é como deveriam ser, como os apóstolos ensinaram. Amém, meus irmãos? Amém. Deus está conosco, né? E nós louvamos ao Senhor por isso.